traz essa pergunta para que a gente possa refletir naquilo que Jesus nos coloca e nos traz sobre a importância da oração. A oração, conforme a doutrina nos traz e conforme o entendimento que nós trazemos acerca do Evangelho de Jesus, ela é um dos fatores mais principais para todos nós. Por exemplo, a oração no momento que nós estamos nos preparando para o descansar do corpo físico, ou seja, o momento de dormir, ela é muito essencial para que assim nós possamos nos sintonizar com os amigos, né, com as companhias espirituais positivas, né, com o nosso mentor espiritual, nosso guia espiritual, anjo da guarda, como muitos assim preferem colocar, e também para que possamos, nesta sintonia, conforme o próprio Cristo assim nos solicita, né, nos convida a buscar essa vigilância e a oração constante, para que assim a gente possa estar vibrando positivamente. Então, orar pelos mortos funciona e tem um cunho muito abrangente quando de fato aquela pessoa que desencarnou, aquela pessoa desencarnada, também está na condição, conforme Jesus coloca, do recebimento. Por que na condição? Porque seria a mesma coisa, conforme nós já falamos muitas vezes aqui, a doutrina nos mostra que não é porque desencarnou, né, Renato, que vai estar numa condição melhor. Cada um vai estar na condição de acordo com o que estava no momento vivenciando, de acordo com o que nós estamos agora. Então cada um vai fazer a sua passagem ou o seu retorno à pátria espiritual na vibração ou na sintonia ou na ansiedade ou na positividade ou na negatividade conforme se encontra. Então muitas das vezes a pessoa desencarnou, ela está, conforme Kardec nos traz, falando sobre essa questão da ansiedade, ou seja, a perturbação que ela se encontra, né? Às vezes não acredita, não aceita que desencarnou ou não aceita que está naquela condição, às vezes está perambulando, procurando ainda pelos familiares ou pelas pessoas mais próximas. Então funciona como um mecanismo de fato para que a gente possa auxiliar essa pessoa a absorver energias positivas, a buscar sintonizar, abrir a mente para receber as benesses que na oração assim nós vamos entender como esse mecanismo salutar que nos apoia e nos orienta, nos direciona na nossa caminhada evolutiva. Então, até mesmo, por exemplo, aqui no passe, a pessoa vem para receber um passe, ela está angustiada, ela está aflita, ela está passando por algum transtorno, alguma doença física, e ela vem solicitar esse auxílio. Então, se ela busca isso, todos nós, encarnados ou não, necessitamos desse mecanismo, desse auxílio, desta providência que a oração nos proporciona. Então é sim, de fato, necessário, por isso Jesus nos convida a orar também para os inimigos, ou seja, aquelas pessoas que nós temos alguma aversão, para que nós possamos quebrar esse gelo, né? Construir uma positividade com esta pessoa. E na questão dos desencarnados, é muito mais, porque vai ser essa forma ou essa situação de tocá-lo para que ele possa ir absorvendo essas energias positivas e ir se abrindo ao novo, à condição nova que se encontra, né? Buscar assim uma sintonia mais profunda. Renato? Eu vejo que a oração ela é uma luz bem direcionada quando oramos para os nossos irmãos desencarnados. Porque quando você ora por uma pessoa que você desencarnada que você amou, né, você manda faixas de energias aonde quer que ela esteja. Se ela tiver em condições, claro, ela vai receber aquelas energias que é uma substância revigorante, aqueles momentos de saudade,
nos momentos de tristeza, nos momentos de desconhecimento, até às vezes de onde que se encontra, do local que se encontra. Então, a oração, né, é tudo, desde que seja feita com clareza, né, que não sejam feitas aquelas orações peditórias somente, né. Muitas vezes a gente pensa só em pedir nossas orações, esquecendo de agradecer, né, de mandar energias não só para os irmãos desencarnados que amamos, mas também, como o Eurico falou, sobre os nossos irmãos inimigos, entre aspas, aquele período pelo qual nós convivemos juntos. Então a oração e os pensamentos positivos, né, faz com que nós nos reequilibremos diante de todos os momentos difíceis ou não que passamos em nossa existência aqui na Terra ou no plano espiritual. Bom, tem uma pergunta aqui muito interessante. Existe alguma maneira correta de orar? Será que existe, gente, uma maneira correta de orar? Será que Jesus ou o Evangelho nos orienta a maneira correta de orar? É bom a gente parar um pouquinho e a gente refletir, né? Porque cada um de nós temos a nossa maneira certa ou errada para fazer as suas orações. Mas o mestre disse, né, que é para nós adentrarmos no nosso quarto interior, né, para que possamos fazer a oração correta. Então, o que é esse quarto interior? Né? É adentrar dentro de nós, nos reequilibrarmos para mantermos um contato, o nosso self com o self divino, né? A nossa criatura com a criatura divina, emanando energias de solicitações, de amor, de ânimo, de coragem, né? Para que nós possamos passar pelas turbulências da nossa existência aqui na Terra. Então, tem pessoas que, do seu local de trabalho, elas saem um pouquinho no cantinho lá e falam a sua emanação divina, falam as suas orações de agradecimento por aquele momento, por aquele local de trabalho, pelo seu trabalho, né? Às vezes a pessoa está dentro do ônibus e vê uma certa situação ali, ele fecha os olhos, mentaliza e eleva uma prece ao alto em benefício daquele irmão. Então, na minha visão, na minha leitura, né, que eu faço, não tem maneira correta, né, de se fazer a oração. É claro que você não vai fazer uma oração numa boate, dançando, às vezes até faz, né? Então depende muito do lugar que você está, né, das situações que você se encontra, porque às vezes no momento de, de euforia, de um acidente, qualquer coisa, você sai, né, sai dos seus pensamentos ou sai fisicamente daquele próximo daquele local e emana suas energias em benefício daquelas pessoas que estão ali necessitando naquele momento. Então eu vejo que a maneira correta, né, que você deve fazer, se possível, é desligar os seus pensamentos de mundo mundano, das coisas mundanas daquele momento, e elevar-se os seus pensamentos juntamente com o seu coração, que traz amor, que traz bondade, que traz energias, levando até o alto a sua solicitação, o seu pedido. O que acontece com o suicídio? Pergunta que nos foi colocada. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 957, e aproveitando, porque basicamente o mês de agosto termina amanhã, né, 31 de agosto, e o mês de setembro nós temos aí a campanha Setembro Amarelo, onde o próprio governo, as outras religiões também fazem esse trabalho de ficar levantando esta bandeira, né, em prol da valorização da vida.
E a doutrina espírita, o movimento espírita aqui de Divinópolis também busca enfatizar isso. Inclusive nós vamos ter um seminário em setembro, nos dias 24 e 25, falando sobre essa importância da valorização da vida. Durante a semana aqui do mês de setembro, as nossas palestras aqui na casa e demais casas espíritas aqui da cidade, que fazem parte da Aliança Espírita de Divinópolis, estarão abordando esses temas, né? Então, semana que vem, iniciando aí o mês de setembro, toda terça-feira, palestras com temas voltados à valorização da vida. Então, o que acontece com o suicida, né? Primeiro, a pergunta 957, Kardec assim questiona: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito, né? Quais são as consequências no qual o espírito está passando? Então, a resposta que os espíritos nos trazem: as consequências são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que os procuraram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Outras religiões colocavam, né, antigamente, muito enfatizado isso, que a pessoa que busca esse caminho, ela está, como se diz, condenada ao fogo eterno, né, Renato? Assim geralmente coloca, né? É a questão de céu e inferno, conforme muitas religiões trabalham, né, dizendo que a pessoa que busca um caminho equivocado, ela vai desencarna, ou seja, morre e vai para o inferno. E aquela que já está num caminho bom, no caminho do bem, ela desencarna, morre e ela vai para o céu. A doutrina nos traz, conforme Jesus nos coloca, né, no Evangelho, que isso é uma questão de estado, de consciência. A lei de Deus, na pergunta 621, aqui do Livro dos Espíritos, diz que ela está escrita na nossa consciência. Então Deus criou leis, né? Derrogou leis para nós. E nós temos que cumprir essas leis. Quando nós não seguimos essas leis, porque Deus nos dotou também da liberdade de escolha de seguir ou não o caminho que nos foi traçado, nós fazemos escolhas que são equivocadas no sentido, conforme a gente pediu o pessoal do som para dar uma olhada que está dando microfonia. E aí, no sentido que quando a gente afasta dessa busca evolutiva, conforme, por exemplo, na parábola do filho pródigo, ele faz uma escolha de ir para terras longínquas, ou seja, ele busca aquilo que o ego sobressaía, aquela vontade que lhe trazia interior, de afastar da presença do Pai e ir buscar viver prazerosamente em terras longínquas, ou seja, dar vazão àquilo que ele trazia internamente, o sentimento que estava sobressaindo. Então, nesse contexto, nós temos uma lei a cumprir. Pergunta 115, Kardec questiona se foi criado espírito bom ou espírito mau. E a resposta é que todos nós fomos criados no mesmo nível, na mesma condição por Deus. Ou seja, simples, ignorantes no sentido de não sabemos tudo ainda, mas necessitamos dessas experiências para que a gente vá angariando esses recursos, ou seja, essas experiências em nós. Jesus usa o filho mais novo como exemplo justamente por nós não trazermos ainda toda essa experiência na nossa bagagem evolutiva. Então, de certa forma, nós vamos criando para nós equívocos ou fazendo escolhas equivocadas. E a questão maior de tudo isso, conforme aqui coloca do desapontamento, é que quando a pessoa opta por esta escolha de achar que ela vai estar de fato buscando o caminho do suicídio e aniquilando com a sua vida, isso não acontece. E aí há esse desapontamento porque Deus nos criou para a eternidade. Ele não nos criou para a morte ou para o sofrimento, como muitos pensam. Mas por que eu tenho que estar sofrendo isso? Por que eu sofro essa situação? Porque minha vida é sofrimento.
muitos colocam assim, né? E de certa forma, o sofrimento ele está porque nós nos deixamos levar em escolhas equivocadas, né? Relacionamentos equivocados, situações equivocadas, e vamos postergando nessa situação. Por exemplo, conforme nós falamos da reflexão da parábola do filho mais novo, do filho pródigo, porque ele faz a escolha: o pai, eu quero ir viver minha vida dissolutamente, ou seja, afastado, vivenciando o que eu gosto, o que eu quero, e aí busca questões que não edificam, conforme Paulo coloca, né? E vai ali batendo cabeça, como se diz, né, Renato? Fazendo escolhas erradas. Vai chegar um momento que todos nós precisamos fazer esta reflexão, que é o cair em si, que Jesus fala na parábola. O que é o cair em si, quando o filho mais novo começa a refletir a vida que ele estava vivendo e as oportunidades evolutivas de seguir pelo caminho do bem, o caminho do amor que Jesus nos convida. E aí ele começa a refletir nisso. Então, esse desapontamento, essas consequências que nós causamos, Deus não pune ninguém. Nós vamos fazer uma escolha como essa, sofreremos os atos das nossas escolhas, porque é responsabilidade nossa. Cada um tem que buscar seguir seu caminho conforme Jesus nos traçou. É cada um segundo as obras que ele edificou. Então nós trazemos na nossa bagagem evolutiva, ou seja, suponhamos que nós reencarnamos aqui e nos foi colocado nas mãos uma porção de sementes, né? Nos foi colocada essas sementes para que a gente possa semeá-las, cultivá-las. Só que nós fazemos uma escolha. Aí a gente opta em não semear essas sementes. Aí no nosso terreno, na nossa caminhada, né, Renato, começam a nascer espinhos. E aí a gente começa a culpar o outro, culpar a Deus, porque esses espinhos nasceram ali. Em vez de fazer a reflexão: olha, eu tenho as sementes na mão, não plantei as sementes e agora nasceu espinhos. Muitos começam a rolar nesse espinho no sentido de provocar mais sofrimento para ele, ao invés de ir lá, arrancar os espinhos e perceber que ainda traz as sementes na mão e plantá-las. Ou muitos vão culpar que foi o vento, foi o acaso, foi obra do destino, ou foi Deus que está punindo ela com esses espinhos, ou seja, essas dificuldades, essas dores. Mas nunca lembra que nas mãos tem o potencial que basta germinar, ou seja, trabalhar a sua potencialidade, conforme Jesus coloca, da fé e de tantas outras virtudes que precisam ser cultivadas para que a gente possa crescer e mudar todo esse panorama, trabalhar essa convicção. Então, na pergunta 957, Kardec diz isso, só que isso vai nos mostrar que essas consequências não são sempre as mesmas, depende do ato, depende da intenção, porque conforme Jesus coloca, conforme pergunta aqui no Livro dos Espíritos, Deus nos avalia segundo as nossas intenções. Então não quer dizer que numa situação como essa, a pessoa está condenada para o resto da eternidade, não, porque Deus nos dá sempre a misericórdia. Ele está sempre ali pronto, conforme na parábola do filho pródigo, a nos receber de braços abertos. Só que as consequências que levou-nos a isso, ao ato nisso, requer de nós depois o sacrifício maior ainda, a dor pode ser maior ainda do que a que vivenciava anteriormente, para poder corrigir um caminho que nós escolhemos, que nós causamos. Então, na pergunta 944, o homem tem o direito de dispor da própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei, ou seja, quando a pessoa opta por este caminho, ela está indo contra a lei de Deus, né? Ou seja, defrontando aquilo que Deus determinou para a nossa evolução, como caminho a ser seguido. E aí nós estaremos angariando com isso
situações que nos trará dor e sofrimento ou angústia maior ainda, para que a gente possa transcender isso. A questão é, a dor chegou, a situação está incomodando, mas nós temos essas sementes, ou seja, as potencialidades para transformar isso e refazer o nosso caminho, conforme, falando aqui da parábola ainda, ele busca e volta para casa. Ou seja, o cair em si, o despertar a nossa consciência de sono e buscar o caminho de volta para casa, ou seja, para esta comunhão com o Pai e fortalecer neste caminho ainda. Renato? Bom, nós temos uma pergunta aqui muito interessante. Por incrível que pareça, eu ganhei o livro ontem falando sobre o assunto, mas eu não tive a oportunidade de ler o livro. E a pergunta é assim: o que o Espiritismo fala sobre a depressão? Você pode buscar lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, claramente ele não coloca essa palavra depressão, né, que nós conhecemos um certo tempo para cá, um certo 20, né, não se fala sobre depressão, né, porque depressão, segundo a medicina, segundo a psiquiatria, psicologia, outras correntes espiritualistas, né, é uma doença da alma. Outros falam na não aceitação de si mesmo, né? E na verdade, o que é depressão? É o estado da alma. Mas como, e a gente às vezes critica muitas pessoas, né, que estão em depressão, a pessoa às vezes vai passar por uma fala na casa espírita, atendimento fraterno, e às vezes a gente fala assim: não, você tá jovem, tem que sair dessa, levanta a cabeça, olhar para frente, vamos seguir em frente, né? Como se a depressão fosse uma coisa simples. Não é. Quem é psicólogo, quem é psiquiatra, quem estuda sobre a depressão, né, sabe a seriedade que é uma depressão, né? E o que leva a pessoa a se deprimir, né? Diversas causas psicológicas, diversas causas sociais, né? Diversos fatos ocorridos na história daquela pessoa, no passado ou no presente recente, né? É que vai fazer com que essa depressão vai se manifestando no indivíduo, né? Como a tristeza, como estado de melancolia, né? Como a não aceitação de si mesmo, né? De quem eu sou, por que eu sou assim, eu não gostaria de ser assim, eu queria ser diferente, eu queria ser alegre, eu queria ser como o outro, né? Então são diversos fatores que levam o indivíduo, né, a esse processo depressivo. Na verdade, eu não saberia dizer à pessoa que fez essa pergunta e a vocês que estão aqui nessa noite de hoje, com a clareza assim mais lúcida possível, né, de como a doutrina espírita vê, na verdade, a depressão. Porque cada caso é um caso. E tem certas situações que não é uma depressão. Porque depressão todos nós passamos por ela. Quando jovens, né, quando idosos, né? Mas tem pessoas que passam por ela rapidamente, ou ela passa na vida daquelas pessoas muito rápido, né? E tem pessoas que perduram aquele sofrimento, aquela dor, né, aquela angústia do fundo da alma, que rasga o coração, né? Entorpece os pensamentos. Então, assim, é uma pergunta que a gente tem que ter um conhecimento mais científico, sabe, para responder para essa pessoa e para vocês que fizeram essa pergunta. Porque eu poderia falar uma série de coisas aqui que a gente lê nas obras de Joana de Anjos, que trabalha, né, com a educação do espírito. Porque ninguém fica depressivo porque quer ficar. Porque é uma dor muito forte. Muito forte. E eu já tive que fazer um seminário uma vez, e meu tema era depressão. E a espiritualidade me levou a passar por um processo depressivo algumas horas, para me entender o quadro de uma pessoa que se encontra nesse estado depressivo.
E é muito dolorido, é muito difícil. Por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, ao lidar com as pessoas que estão nesse processo, na procura do recurso, da psicoterapia, né, do atendimento fraterno adequado, buscar doutrina, buscar contato divino com Deus, né, ter força, ter ânimo, ter coragem, ser motivada, né, a sair daquela mesmice, mas conscientemente, né, porque aí a pessoa vai sentir-se motivada, sabendo que tem outro do lado, preocupando, né, com o bem-estar dele e querendo ajudá-lo da melhor maneira possível. Então, assim, é claro que a doutrina espírita, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem capítulos que falam não dessa palavra, desse estado depressivo, mas com certeza, eu não saberia dizer, mas com certeza tem lá registrado no Livro dos Espíritos, principalmente, porque a doutrina espírita ela é uma doutrina muito rica em termos de cultura, em termos de filosofia, em termos de ciência. Então, tudo que nós estamos vivendo na atualidade presente, né, já está registrado por Kardec lá no Livro dos Espíritos, e assim por diante. Essa pessoa aí depois, se quiser contactar comigo ao sair daqui, eu posso passar algumas coisas que ela pode pesquisar, algumas matérias, onde ela pode se inteirar melhor. Ok? Uma outra pergunta também nos chegou aqui. Sinto uma grande saudade da minha ex-esposa. Ela separou de mim, ela não tem comunicação comigo. Vivo sozinho na minha casa e sempre penso nela e nos momentos felizes que vivemos. Como o Espiritismo explica esta questão? Bom, são questões assim até muito pessoais para todos nós, né? Primeiro a gente precisa entender alguns pontos em relação a cada um de nós somos um ser individual. Obviamente nós fazemos as nossas uniões, né? Nós casamos, alguns não se dão bem um com o outro, né? Grandes situações acontecem e acaba que as pessoas não conseguem lidar ou conseguir realmente resolver suas questões de ambos os lados e caminham para de fato a separação. O que eu sugeria primeiro aqui, conforme o próprio Renato coloca, um atendimento fraterno. Caso a pessoa ainda não tenha procurado, procure aqui a casa. Talvez esse esclarecimento no atendimento fraterno vai ser mais abrangente, teremos condições de conversar mais tempo. Um atendimento fraterno ele dura de 30 minutos a 1 hora, né, Renato? Para a gente poder conversar mais a respeito. Mas a principal questão, obviamente, como a doutrina explica isso, primeiro é a questão óbvia da que a pessoa ela está buscando essa tristeza, essa situação e fixando somente nisso, né? De fato, é igual na perda de um ente querido. Quando você está muito tempo com aquela pessoa, você cria vínculos, você cria laços, né? Você traz toda essa bagagem. E só quem realmente vivenciou isso pode de fato dizer com propriedade essas questões. Uma separação, eu, por exemplo, não diria que isso não é legal para ninguém. Né? Eu passei por isso, posso dizer com propriedade, mas não estou aqui para falar de mim, mas conforme o Evangelho. A gente tem que entender cada um, tem que compreender cada um. Ninguém é dono de ninguém, nós somos um no mundo, ou seja, nós temos a nossa individualidade, temos que buscar seguir nisso. Se a outra pessoa não quis mais estar, a gente tem que buscar seguir nossos passos, nos fortalecer nisso. Iremos passar, conforme o Renato colocou a questão, vai haver esse vazio, vai haver essa situação existencial, nessa questão, e talvez aqui ficar insistindo numa situação e não caminhar, não buscar seguir adiante. Tem um ditado muito propenso a gente refletir, que
que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, ou fecha uma janela, abre uma porta. Às vezes aquilo não era para ser, né, Renato? E a pessoa está enfurdando nisso, ou não se permite vivenciar novamente, ou não se permite crescer novamente, e acha que a vida dela agora acabou por isso. Não é assim. Isso até mesmo conforme nós falamos anteriormente sobre a questão do suicídio, né? Muitas das situações vai levar a pessoa a refletir nisso, a ficar nessa situação. Mas Jesus nos convida a entender esse processo e a buscar ainda as forças necessárias que todos nós trazemos. Nós temos uma capacidade de sair dessa situação. E quando você conseguir sair, às vezes lá de cima, é igual a gente vê assim, a simbologia para isso a gente está vendo aqui uma montanha. É uma montanha. E a gente está nessa situação, nessa angústia, nessa dificuldade, a gente se vê enfraquecido para subir essa montanha. Mas quando a gente consegue angariar as forças necessárias e chegar no topo, a gente vai perceber muitas coisas que a gente não percebia. Que talvez aquela questão que está se passando ou que estava vivenciando, às vezes até mesmo numa união forçada ou numa situação que o outro não te dava espaço ou coisa e tal, você vai perceber várias situações. Então é a questão de se ver novamente como um ser imortal, capaz de buscar, capaz de crescer, capaz de construir seu caminho, de fortalecer na sua caminhada. Todos nós temos essa potencialidade. Ninguém foi feito para ficar amarrado eternamente em ninguém, né, Renato? Não há essa questão. Obviamente, outras religiões vão dizer que não, você casou, você tem que ficar com aquela pessoa até que a morte se separe. Não é bem assim. O próprio Kardec, a doutrina, Jesus diz que o que separado na terra está, de fato está. Não adianta você estar do lado de uma pessoa, mas você não consegue senti-la, você não consegue amá-la, você não consegue sentir o prazer de estar com aquela pessoa. Então a gente precisa construir isso. Obviamente, há questões que nos levou a isso também, mas é não ficar na lamentação do que aconteceu. Se libertar, ou seja, se permitir crescer, se permitir ser feliz, todos nós podemos. Então, nesse sentido, ficar lamentando o que passou ou ficar nesse sentimento do que aconteceu, voltamos aqui a essa colocação lá na parábola do filho mais novo, do filho pródigo, quando ele está caído em si, ou seja, buscando refletir essas questões. E agora? O que eu farei? Vou ficar aqui caído, lamentando, vivenciando essa dor, vivenciando esse mal-estar, e não vou tocar meu barco para frente, não vou seguir meu caminho, ou vou fazer diferente? Então, ele diz, levantar-me-ei, ou seja, que nós possamos levantar realmente e entender que nós somos capazes, né? Nós temos capacidade de vencer essa dor, de vencer essa solidão, de encontrar o caminho novamente, de nos fortalecer, de realmente conseguir levantar. E o principal é, de fato, estar aqui assistindo uma explanação que seja benéfica com o conteúdo que Jesus nos coloca, tomar o passe, a água frutificada, o evangelho no lar, sozinho entre aspas, né? Porque Jesus diz que onde um ou mais estiver reunido em nome dele, ali estará. Então o evangelho no lar, mas eu vou fazer sozinho? Quem disse sozinho? Né, Renato? Então é muito mais interessante a gente pensar que temos ao nosso lado o nosso mentor, guia espiritual, temos Jesus conosco. O Renato falou aqui da oração. Jesus nos convida a de fato entrar para o nosso quarto íntimo, ou seja, para dentro de nós. É o que o filho mais novo faz. Ô pai, estou aqui nessa situação, sofrendo, vivenciando essa angústia, essa depressão, essa tormenta. E agora? Me ajuda, me dá força, me ajuda a levantar, ou seja, levantar-me-ei, irei fazer o esforço que for possível para sair dessa situação e ter convosco, ou seja, primeiro entender a nossa capacidade de mudança, de
de rumo, né, de mudança de atitude. Todos nós vivenciamos isso, estamos sujeitos às mudanças constantes no dia a dia, na nossa vida. Né? Por exemplo, a pessoa pode perder um trabalho que ela estava ali há 20 anos e de repente chega ali na empresa e fala: não queremos mais, agora vamos mudar o esquema aqui e queremos pessoas mais novas, né, Renata? Aconteceu, isso acontece com todos nós. E aí a pessoa vai ficar: agora o que é que eu faço da minha vida? Né? Eu não tenho mais aquele trabalho, mas tem outras. É a parábola da rede que Jesus nos convida a jogar a rede de outra forma, em outra direção, a ter um olhar mais apurado. É aquilo que está no livro e também relata isso no filme do Pequeno Príncipe, né? Os olhos só vê não vê o que é o essencial, que só o coração é que sente, né, Renato? Às vezes a gente não consegue perceber tudo isso e não sentir conforme Jesus nos convida. Então, é essencial para todos nós entendermos como seres imortais que estamos aqui num processo de evolução, ou seja, iremos passar por mudanças o tempo todo, com muitas constâncias. Vamos perder no sentido figurado, porque ninguém perde ninguém, conforme Jesus nos coloca a doutrina. Nós também estamos aqui de passagem. Iremos retornar um dia. E qual é a condição do retorno? Essa que é o propósito da nossa evolução, encontrar o verdadeiro sentido na vida, buscando assim, vivenciando as virtudes, desenvolvendo essas virtudes, para que nós possamos ir nos relacionando melhor um com o outro, buscando amar um ao outro conforme Jesus coloca, já com respeito, com humildade, com mansidão de coração, conforme Jesus coloca. E tem uma parte que ele fala no Evangelho de Mateus, justamente isso: todo aquele que se encontra cansado, aflito, exausto, ou seja, entristecido, vinde a mim, eu aliviarei. Só que Jesus nos dá um norte, ou seja, uma condição para encontrar esse alívio, que é justamente para que a gente busque nos esforçar, buscando sentir o Evangelho, praticar o Evangelho, para que a gente encontre esse descanso para a alma, que é nada mais que essa tranquilidade, essa harmonia, essa serenidade. Ou seja, esse descanso ele se encontra dentro de nós. Basta trabalhar as virtudes corretas para que a gente encontre ele. Então, a pessoa que fez esse questionamento, conforme o próprio Renato também colocou, se quiser nos procurar depois aqui, ou quiser procurar a casa para que ela possa marcar um momento de diálogo ali no atendimento fraterno. Na verdade, aqui a casa trata como acolhimento fraterno e é justamente para que a gente converse a respeito, ajude melhor nesse sentido, para que a pessoa possa nos trazer mais situações e a gente consiga auxiliar, ok? Bom, pessoal, a pergunta agora é uma que eu acho que quase ninguém aqui é assim, né? Como a ansiedade é entendida sobre a ótica espírita ou espiritualista? Como amenizar os seus efeitos? Aí a gente vai voltar assim, uma coisa interessante, né? Por que nos tornamos ansiosos? O que me leva a ser uma pessoa ansiosa? O que me levou a estar ansioso? Não é ser ansioso, é estar ansioso. Que eu posso tratar, né, com terapia, atendimento fraterno, né, e vai deixar de existir essa ansiedade, né? Mas todos nós, ao nascermos, trazemos conosco a ansiedade. A ansiedade, ela já começa conosco antes de reencarnarmos aqui na Terra. Porque eu vou reencarnar ou encarnar num lar, né, onde que o pai foi meu assassino, ou vice-versa, onde que a mãe me abortou, minha programação lá. Então, eu fico assim, né? Como é que nós aqui agora, nós vivenciássemos nossa situação nesse momento, aqui agora, né? Eu vou encarnar naquele lar ali,
Mas meu pai me matou, ele me matou, como é que eu vou encarnar lá? Ou ela me abortou, ou eu matei ele. Como é que... É uma programação, é um trabalho, um longo trabalho, um árduo trabalho, né? Cientistas, né? Físicos, engenheiros reencarnacionistas trabalham no processo reencarnacionista, né? Que faz todo um processo, psicólogos, psiquiatras, que fazem todo um processo com o espírito antes de reencarnar, né? Para chegar aqui, ele está mais fortalecido, o nome obstante está marcado, está registrado, não tem como deletar, né? Ao aportar aqui, ter mais condições de lidar com isso. Agora, tem pessoas que conseguem trabalhar melhor a sua ansiedade, porque nós não costumamos a olhar para dentro de nós. Nós não costumamos a adentrar dentro de nós, a olhar à nossa volta em muitos momentos. E no mundo do século XXI, da correria, da qualidade total, do para ontem que eu preciso disso, vai colocando o ser a se tornar ansioso. Então, assim, a correria, a busca desenfreada, né, em busca de tudo que está à nossa volta, material ou não, né, é que nos leva a sermos pessoas ansiosas. E tem um livro interessante que fala assim: por que adoecemos? São diversos fatores que nos levam a adoecer. Então nós precisamos compreender um pouco mais de nós, nos conhecermos um pouco mais de nós, para que nós possamos ser menos ansiosos. Porque assim, a gente acha que doutrina espírita às vezes tem remédio para tudo, né? Claro que a gente tem leituras, a gente tem palestras, a gente tem série de fatores que possam nos dar um conhecimento maior, né, para trabalharmos as nossas ansiedades. Mas o mais importante é procurar um terapeuta, é procurar um atendimento fraterno, né, é entender que a terapia não é para louco. E quem não é louco? Quem de nós não somos loucos? Quer se perguntar? Né? Então, terapias, psicólogos, a sociologia, a antropologia, a psiquiatria, né, e o espiritismo, a doutrina espírita, estão andando já, avançando de mãos dadas para trabalhar isso, porque a ansiedade é o mal do século também. Assim como várias doenças nossas do câncer, né, a ansiedade nos leva a causar sérios prejuízos a nós mesmos e à sociedade. Né? Então, é uma doença. Não sei se está no Código Internacional de Doenças, o CIT agora acabou, né? Mas quem não é ansioso hoje em dia? Quem não quer tudo num momento instantâneo? Né? Quem às vezes aí tem funcionário, tem servidores que trabalham com ele, do qual ele é chefe, eu preciso disso para hoje, cara. Eu preciso, daqui a 1 hora, eu preciso isso aqui, tá pronto. Aí a pessoa sai, né? Aquela ansiedade de atender aquela ordem, aquele pedido, aquela solicitação, né? A pessoa começa a vir, né, não, a se adoecer, batimentos cardíacos, né, os riscos começam a trabalhar mais ansiosamente para filtrar, né, aí entra o emocional, a diarreia, né, aí entra uma série de fatores que vai nos adoecendo cada vez mais. Então é muito importante, né, a gente também ler um pouco o que é o buscar dentro de mim. O que está me levando a essa ansiedade? O que está me causando isso? Tem dia que a gente acorda assim e fala para nós mesmos: não, tem uma coisa me abafando e eu não sei o que é. Tem uma coisa me abafando, eu não sei o que é. Né? Mas é que a correria do dia a dia, e as buscas, né, nós vamos esquecendo disso aí. Então é muito importante nós observarmos, né, a educação dos nossos sentimentos, né, prestar atenção nas nossas reações em nós mesmos. Como que eu reajo a isso, como que eu reajo àquilo, como é que eu trabalho isso, como é que eu trabalho aquilo, né? Porque isso vai me dando um reequilíbrio emocional. E quando eu tenho um reequilíbrio ou um equilíbrio emocional, menos ansioso eu vou estar.
Aí eu sugiro, vocês podem ler aí, né? Tem um livro do Hamed aí, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, né? Tem um livro aí também, Educação dos Sentimentos, onde trabalha muito isso, né? Também tem umas obras de Joana de Ângeles, que é Educação para o Espírito, diversas obras, né? Que nos trazem uma clareza muito grande, né? Que nós, em muitos momentos, nós não nos percebemos a nós mesmos. Nós percebemos o outro, vemos a ansiedade do outro, né? Mas não vemos a nós. Muito bem, Renato. Nosso tempo já chegou ao limite ali. Ficou algumas perguntas aqui para a próxima semana do pessoal que enviou hoje. Daqui a pouco, então, nós vamos ter a palestra pública aqui com o Renato Nunes, com o tema Enxertia Divina. E ele vai nos trazer aqui bons esclarecimentos sobre o que Jesus nos convida a entender sobre essa questão. Boa noite a todos e até daqui a pouco com a palestra.